Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando a nossa maratona de lives. Essa semana a gente vai ter live todos os dias até sexta-feira. Estamos aí em aquecimento para iniciar a nossa semana da Personal Organizer. E para quem é essa semana da Personal Organizer? Para você que ama organização e que deseja transformar esse amor por organização em uma profissão. Então você não pode perder as lives que a gente vai fazer aqui. É um super aquecimento, né? Eu vou trazer alguns convidados aqui para estar trazendo para a gente conteúdos valiosos que vão nos ajudar a ser um profissional de excelência, né? A trabalhar o nosso eu, ter um autoconhecimento para que a gente possa desenvolver o nosso melhor, né? Que a gente venha dar o nosso melhor para o nosso cliente e a gente só consegue fazendo isso quando a gente se conhece. E como a gente pode se tornar uma personal organizer de sucesso, né? Não fazer um curso, entra na profissão e sair frustrado. Então existe muitas estratégias e hoje a gente começa a semana com um assunto fantástico, né? Eu vou trazer aqui uma convidada, deixa eu ver se ela já está aqui. Vamos ver quem já tá aqui. Ela acha que já está aqui. Eu vou trazer aqui para conversar comigo um papo super importante sobre inteligência emocional, né? Como isso é importante para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. E ela vai estar nos explicando o que significa essa inteligência emocional, né? Como isso atrapalha o nosso desenvolvimento, como isso pode interferir no nosso sucesso, né? Seja ele pessoal e seja ele profissional, né? E quando a gente tem uma inteligência emocional, a gente sabe lidar com as nossas emoções, né? Como que você tem agido as suas emoções, né? Elas estão sabotando os teus sonhos, estão atrapalhando a tua caminhada, tá? Aqui eu vou chamar ela aqui. Eu fixei aqui o nosso conteúdo aqui de hoje, como a inteligência emocional pode te levar a ser uma personal organizer de sucesso. Então, se você conhece, tem uma amiga que ama organização, chama ela aqui para ver a live junto com a gente, ok? Vão chegando aí, vão convidando as nossas amigas, vai convidando a amiga, a irmã, a mãe, chama todo mundo para assistir aqui a live com a gente. Boa tarde aí a todos, boa tarde, Júlia, Daiane, sejam bem-vindas. Lins, bem-vinda, Lins. Luzia, seja bem-vinda. Mari Ferreira, Andréia. Oi, André, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do nosso tema de hoje. E eu quero que vocês interajam aqui com a gente. Se você tem dúvida, vai colocando as suas perguntas, que no finalzinho da live a doutora vai estar falando, respondendo a pergunta de vocês, tá? Então, vou convidar ela aqui para entrar. Mari, vou estar chamando você. Espera aí. Mari. Deixa eu convidar você, Mari. Um pouquinho gripada, gente. Trouxe até um cheirinho. Oi, Mari. Oi, Rose, boa Bem, boa tarde. tarde. Boa tarde para todo mundo que Que está bom aí. ter você aqui comigo mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, é sempre uma Sempre honra. bom poder conversar contigo. Que ótimo, é sempre uma honra estar aqui com você. A Rose é uma parceira de longa data, né, Rose? Uma caminhadinha aí, né, Mari? É uma caminhadinha aí, então é uma honra. Boa tarde para todas. E um assunto bem legal, né, Rose? Eu Sim, adorei importante, né? o convite. É Importante. muito importante. E antes da gente entrar no assunto, Mari, conta pra gente aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quem ainda não te conhece, né? O que que você faz, né? Como que você ajuda as pessoas? Quem é a Mari? Bom, tá. Quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga comportamental, cognitivo-comportamental. Eu sou psicóloga há 16 anos, quase 17 anos. Acho que eu fiz 17 anos
né? Que eu atuo eu sou psicóloga e dentro da linha de abordagem que eu atuo, principalmente, eu trabalho bastante com inteligência emocional, né? Porque daí eu já vou explicar o que é inteligência emocional e aí vem bastante de encontro com a minha abordagem, que é a mudança de comportamento, né? Que é esse reconhecer das emoções, mudar atitudes, hábitos. Então, vem bastante de encontro com o que eu já trabalho, Rose, e é bem interessante. Isso é novo também, né, Mari? É algo que está começando a vir à tona, não é tão antigo assim, né? É um assunto até que recente, acho que 2000, 1998, 2000, uma coisa assim. Então, vem se falando da inteligência emocional há pouco tempo, recente, mas a inteligência emocional dentro da psicologia, ela já é bem antiga, né? Ela Aham. já é uma das ferramentas que nós utilizamos para poder trabalhar, mas as pessoas vêm entrando mais em contato, né? E percebendo a importância de utilizar a inteligência emocional na sua vida, né? E todos os seus benefícios. E aqui é algo até recente, né? Ter esse autoconhecimento, esse cuidado com o nosso interior, né? Porque a Exato. gente se preocupa tanto em estudar, crescer profissionalmente, só que se a gente não tem esse preparo aqui dentro, na nossa alma, no nosso interior, a gente acaba cometendo, né, algumas coisas, alguns atos, deixando que as nossas emoções venham atrapalhar até mesmo no convívio com as outras pessoas, no fechamento de um projeto, no mal entendimento, às vezes os seus sentimentos estão tão confusos, bagunçados dentro de si, que você interpreta mal algumas atitudes, mais ou menos uma coisa assim, não seria? Exato. É mais ou menos isso mesmo, Rose. Tá certa. É isso mesmo. Eu tive Basicamente, o muito caminho é tempo esse. perdida, né? Quis trazer esse tema para a gente conversar aqui, por quê? Eu passei pelo processo de transição de carreira, né? Eu estava numa profissão e de repente me embarquei aqui na organização. E é muito complicado quando você não tem esse preparo. Eu não tinha esse preparo emocional. Então começa a vir um monte de crença, um monte de coisa na sua cabeça e que atrapalha você até mesmo de falar, olha, eu sou personal organizer, eu posso transformar a sua vida, né? Isso te impede de chegar ao cliente, impede de você até de mostrar o quão bom você é naquilo, né? Então, eu falei assim, Exato. isso é importante trazer, né? A gente está entrando aqui na semana da personal organizer e eu acredito que esse seria o principal. Porque se você não tivesse autoconhecimento, se você não tivesse controle das suas emoções, acredito que em algum momento você se sabota. Em algum momento você não vai conseguir prosseguir, né? Então Exatamente, conta Rose. pra gente, Mari, o que é inteligência emocional? Só para as meninas aqui começarem a entender o que seria isso. Então, a inteligência emocional, basicamente, né, assim, mais resumida, ela é um conceito que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus sentimentos e emoções. Então, uma pessoa que tem essa capacidade de reconhecer, e eu sempre falo que é organizar as emoções. Né? Então, eu acho que vem muito de encontro com Sim. vocês, né? Com esse organize, porque eu uso muito esse exemplo. Eu falo, gente, imagine que é um armário totalmente bagunçado, né? E as emoções estão todas fora do lugar. Então, a inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções e organizar cada qual, né? Então, por exemplo, a tristeza, a alegria, a frustração, o medo, a Medo, paz. insegurança, né? A raiva, autoestima baixa, tudo isso, né? Se eu não sei, você usa o seu exemplo dizendo assim, eu já me vi perdida, né? Eu já me vi neste lugar de estar perdida, de não saber lidar com as minhas emoções, e profissionalmente eu não conseguia nem me colocar, né? E é Me exatamente posicionar. isso. Exatamente. Então, é bem isso que você falou. Se eu não reconheço o que eu estou sentindo, né, eu me vejo em meio a uma grande bagunça emocional. Então, para vocês que são organize né, é, você estar no meio de um guarda-roupa, de um armário todo bagunçado, todo revirado,
e você fala, poxa, por onde eu começo, né? Mas você precisa reconhecer o que é calça jeans, o que é camiseta, né? O que é Categorizar, né, Mari? Exatamente. É Colocar basicamente cada isso. coisinha no seu lugar. Exatamente. Então, num geralzão, a inteligência emocional, isso é dominar e reconhecer as emoções. Isso não significa que você não vai sentir, né, Mari? Ah, Você vai claro. sentir medo, vai sentir Sim, raiva, sim. você vai se sentir inferior. A sua autoestima tem dia que tá Exatamente. boa, tem dia que tá mal. Mas você vai ter os sentimentos, mas você vai saber usá-los, dominá-los. Opa, peraí, espera aí que eu tenho que resolver um problema aqui. Não interfere agora, Exato. né? Até porque se eu não sei dominar os meus sentimentos, eles me dominam, né? Eles me Sim. dominam. Eu costumo dizer isso para os meus pacientes. Eu falo, gente, a mente ela é muito esperta. Eu brinco que ela joga contra. Então você tem que ser mais esperto, porque se você deixar, ela te domina. E aí ela te toma, né? Toma toda a sua vida, todas as suas emoções. E a inteligência emocional, ela vem de encontro a isso, a você reconhecer e falar, não, né? Isso não, eu sou mais que isso, eu sou mais forte, e não se deixar levar, né? Então, é basicamente isso daí. É bem legal, bem gostoso. E como que eu começo a perceber, Mari? Porque são sentimentos. E se você vive dominado pelos seus sentimentos, né? Vamos dizer, na hora da raiva você xinga todo mundo, tal, tá no trabalho, você se frustra e você se explode lá. Mas se é algo que eu não conheço, é algo que eu faço, eu não estou percebendo que os meus sentimentos, né, as minhas emoções, elas estão dominando a minha razão, me impedindo de agir, como que eu começo a ter esse controle? Né? Qual é a saída? Qual é o passo para mim começar a me encontrar e ter essa inteligência emocional? Conseguir perceber em que momento que eu Então, preciso puxar a rédea. exato. Eu acho que assim, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é a percepção mesmo. Né? Como eu não, não percebo? Sim, porque você vai olhar, você vai se autoavaliar. Né? Eu tô sem controle, eu tô mais chorosa, eu tô mais irritada, eu estou mais medrosa. Então, você mesmo consegue fazer essa autoavaliação de se identificar, opa, eu não era assim, eu estou assim, tem algo de errado comigo. Então, acho que o momento é esse. O momento é quando você percebe que você está fora do seu normal. Algumas emoções estão alteradas, fora do controle. E aí ela tem níveis, né? Tem níveis de descontrole, vamos se dizer. Então, o primeiro passo é a autopercepção. Algumas pessoas têm dificuldade da autopercepção. E aí, as Eu pessoas. tive, Mari, Você teve? Então, as tive. pessoas ao redor apontam, né? Pô, mas você tá mais irritada, ou você tá mais chorosa, ou você tá mais quieta. E aí, olhar para essas, né? Esses apontamentos vindo de terceiros e refletir. Será que eu estou mesmo? Né? Aí tem um outro nível de pessoas que não querem aceitar. Aí é um outro nível, que tá alterado e não, eu não tô, eu sou assim mesmo. Aí é mais difícil. Mas uma pessoa que tem o mínimo de sensibilidade, ou ela vai se auto-perceber, ou quando apontarem para ela é como se desse um estralo, né? Ela vai, opa, tem algo diferente em mim. Esse é um dos primeiros passos. Eu até coloquei umas perguntinhas aqui para mim não me perder. Opa, melhor, ajuda muito. Sim. E o que acontece geralmente quando a gente não tem essa inteligência, né? Como a gente pode perceber isso nos outros e automaticamente perceber em nós? Então, ó, Atitudes atitudes, que vamos podem lá. atrapalhar. Exatamente. Então, vamos lá. Uma das atitudes que pode atrapalhar a pessoa quando ela não se auto-identifica, né, com as emoções bagunçadas, por exemplo, é, eu vou usar alguns exemplos aqui. A procrastinação é um, a falta de foco, confusão emocional, o medo, a insegurança, autoestima baixa,
esse é um dos sintomas, né, característicos das pessoas que, que Ou se não se sabotando. isso, que vão se sabotando. E aí ela, por exemplo, a procrastinação, né? A pessoa ela vai procrastinando e ela vai se enganando. Ah, não, amanhã eu faço, é assim mesmo, eu sou assim, a minha mãe era assim, né? E aí ela vai levando algum daqueles comportamentos como se fossem comportamentos normais, mas não Normais. é. Exatamente. Mas aí ela alguma coisa está errada. Porque assim, quando você tem alguns comportamentos, vamos dizer, inadequados, é, inadequados com a rotina, né? Com algumas rotinas, que depois acredito que você vai falar um pouco dentro da profissão de organize. A sua vida não dá resultados. Você não consegue ter os mesmos resultados de uma pessoa que está organizada, que consegue dominar as suas emoções. Então, assim, eu não consigo cliente nenhum, eu não paro no emprego, eu ganho muito Aí vai fazer outro pouco. curso, né? Ah, não era Exatamente. para mim. Se sente perdida, né? Tudo que começa para pela metade, né? E aí começa empolgado, e aí chega na metade, desanima. Então, esse é um dos Contra comportamentos, né? desculpas, né? Isso. Sempre tem uma desculpa, né? E eu costumo Quem não dizer tem inteligência. exatamente, eu costumo dizer que quem não utiliza a inteligência emocional, eu até falo isso, assim, é uma palavra meio pesada, mas tende a ser um fracassado, né? Ou uma fracassada na vida. Não tem como, porque você se Mas é auto-sabota o exatamente tempo isso, todo. Mari. Quando a gente não abre os olhos, a gente arruma desculpas. Mas o resultado vai ser esse. Exato. Porque se eu não tomo atitude de ter uma mudança agora, porque eu tenho que olhar para mim e falar assim, poxa, vamos dizer aqui, eu fiz o curso há 2 anos, há 3 anos, e eu estou no mesmo nível. Que será que Alguma tem de coisa está errado, errada. né? Exatamente. Não é O o que outro, será que tem né? errado? Ah, não, a Rose que tem sorte, a Rose que, né, ela é mais bonitinha, os olhos dela brilham mais, né? E não é, eu falo, gente, o sol Não brilha para é todos, para né? O todos. sol Exato. brilha para todos. Então, assumir o que pode, o que eu posso estar fazendo de errado. E assumir também é muito difícil, né? É, Você é assumir você falar que que você fez tudo errado até agora. É falar assim, exato, em alta voz, eu fracassei até agora. exato. E eu passei por isso, Mari. Você Assim, passou? quando eu entrei na profissão, eu tinha vergonha de vir para as redes sociais. Eu tinha vergonha de fazer um post. E eu sempre estava ali achando assim, tá horrível. Todo mundo vai falar que tá horrível. Aí eu escrevia alguma coisa e eu apagava. Não, vão falar que eu não sei o que eu tô falando. Mas eu sabia o que eu tava falando, sabe? Eu sempre fui muito boa em organização. Só que pra mim eu achava que eu precisava melhorar mais e eu ficava, sabe, me sabotando. Então foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi a hora que a minha ficha caiu. Eu preciso ver aonde eu estou errando. E foi exatamente aí que eu percebi que eu precisava trabalhar as minhas emoções. Porque eu sempre achava que iam me comparar com as outras profissionais que estavam há mais tempo, que eram melhor. Ela é melhor do que eu. Quem vai olhar para mim, né? Quem vai querer que eu organize a casa dela? Acabei de fazer o curso. Quem vai me querer? Então eu ficava me sabotando o tempo inteiro. Então eu vinha aquela baixa autoestima, né? E eu não conseguia fazer as coisas, não conseguia entregar conteúdo. Terminava o mês, não tinha dinheiro, terminava outro mês, não tinha dinheiro, as contas continuavam vindo. Eu falei, poxa vida, né? Que burrada que eu fui fazer. Eu achei que ia dar certo, né? Eu fiz o curso toda empolgada, achei que ia dar certo. Mas foi quando eu percebi que eu precisava me posicionar, que eu precisava acreditar em mim, sabe? Que eu comecei a perceber que quando eu olhava para as pessoas, eu já achava que elas estavam me julgando, eu já baixava o olhar, não conseguia nem falar direito, né? Então eu Exato, falei, quem vai contratar uma pessoa dessa que não acredita em exatamente. si mesma? Exato. E aí você vai falando, né? E eu vou identificando algumas emoções. Por exemplo, uma insegurança, né? Uma Insegurança. autoestima baixa, é,
você vê que assim, você vai pegando algumas emoções negativas, colocando dentro de um saquinho e vai ouvindo, né? Vivendo elas. Porque E o tempo passa, o e o tempo tempo vai passa. passando. Exatamente. E aí, assim, nossa, você já se formou um tempão e você não tem clientes. Ou alguém vai dizer assim, nossa, mas você é ótima. Por que você não, né, não tá por aí em vários lugares? Ah, não, porque lá em tal lugar a pessoa que paga vai querer pagar para uma profissional mais experiente. Não, ela vai querer pagar por uma profissional que faz um bom serviço. Não importa se essa profissional é recém-formada, se essa profissional tem 10 anos, 20 anos, não quer dizer que o tempo, né? Claro que a gente sabe que com o tempo o profissional ele Tempo vai melhora, né? ficando, exatamente, ele vai se tornando mais experiente, mas isso não é uma regra, né? Não é. Tem profissionais que não são tão bons quanto quem, por exemplo, igual você. Acabou de sair, né? Exatamente, que nasceu para aquilo, que faz muito bem, que né, eu brinco que já nasceu com o dom de fazer algumas coisas. Então você só vai melhorando. Então, este é o primeiro ponto, né? Se encontrar. Do que eu gosto, com o que eu me identifico, o que eu sei fazer muito bem. Né? Você me disse uma vez que assim, que você foi para essa profissão porque você, sem perceber, você já gostava de organizar, de arrumar, e aí você falou, opa, né? Nossa, como eu faço bem Foi num nisso, ponto existe. de muita dor que foi quando eu perdi a minha filha, né? Ela faleceu e eu comecei a só organizar. Eu organizava meu armário 1000 vezes por dia, 2, 3 vezes na semana, cada dia estava de um jeito. E eu percebi que aquilo ali foi me curando, foi me ajudando a me encontrar. Né? E aí foi quando surgiu a ideia, né? Que o meu talento me curou. Exato. Aí eu falei assim, por que eu não posso ajudar outras pessoas que devem estar na mesma situação que eu, né? Perdidas, e a organização pode transformar a vida delas. Né? Foi aí que Exato. surgiu a Né? ideia. Exato, porque o que você traz? Você traz essa busca, esse resgate do talento, né? Desse talento da pessoa, porque o que parece ser uma mania, né, pode ser um talento que é muito bem-vindo por outras pessoas. Hoje nós vivemos momentos de pouco tempo, né, de vidas corridas, nem todas as mulheres ou homens aí têm tempo de organizar a sua casa e gosta de organização. Então, eu acho que Está buscar disposto a pagar, né, resgatar. Mar? Exatamente, ainda Pra por ter aquele isso, momento é de prazer em resgatar casa. isso. Exato. O que parece que né, é uma mania, eu só consigo fazer o meu, hoje é muito bem-vindo, né? É uma profissão aí muito bem-vinda, até porque as pessoas estão necessitando de organização. Né, Rose? Acho que você também já falou isso. Uma casa organizada, né? Se eu estou organizado por dentro, eu estou organizado por fora, e se eu estou organizado por fora, eu estou organizado por dentro também. E Né? pode Uma também coisa acontecer reflete na outra. paralelo. E Exato. pode acontecer paralelo. Ao mesmo momento que eu começo a organizar o meu ambiente físico, eu vou me organizando internamente. Né? É algo assim, muito assim, não sei explicar. É científico, é espiritual, Mas sei lá. faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque eu E vejo essa isso, sabe, na organização, transformação das minhas clientes. né? E essa organização das emoções, eu acho que tem a ver com isso, né? E a Carlinha está dizendo, e tem espaço para todo mundo que faz um trabalho bem feito. Exatamente, Carla, é Com isso certeza. mesmo. Eu também acho, a partir do momento em que você acredita no que você faz, tem espaço para todo mundo, sim, né? Você Concordo se plenamente conecta com com a as Carla. pessoas certas, né, Mari? Exatamente, Exemplo, vou exatamente. dar um exemplo. Lá na sua clínica, não só tem você de profissional. Se fosse assim, Exatamente. você ia querer atender no consultório sozinha, porque senão as minhas colegas vão roubar os meus clientes, meus Exato. pacientes, Exato. né? E E eu lá vou te não, você falar, tem não seria concorrência, né? Eu e, acho que um profissional complementa o outro. e foram colegas que eu mesmo fui chamando, fui convidando. Eu acho que hoje nós estamos
uma média de umas 14, 15 psicólogas. E eu vou te falar uma coisa, Uau, Rose, o nosso trabalho lá, ele funciona tão bem, né? Eu percebo que existe conexão. essa conexão que nós indicamos uma para outra. Olha, tem tal caso, eu não consigo pegar, você quer, e a outra indica, porque não tem essa concorrência, não tem esse medo, né? Então, lá eu tenho profissionais que estão formados há mais de 25 anos, eu tenho profissionais que estão formados há 6 meses, eu tenho profissionais de todos os tempos de formação. E tem mercado e tem espaço para todo mundo, Para tem todo mundo, né? paciente para todo mundo, né? Tem aquele que, né, de repente, quem está formado há mais de 25 anos, olha, eu não estou atendendo crianças, mas aquela que chegou no fôlego, né? E quer atender crianças, ou já é o público que ela gosta, então tá aqui, tem para você, tem adolescente, tem adulto, tem casal. Então, é exatamente isso que você falou. É você acreditar no seu trabalho e estar ao lado de pessoas, né, que também acreditam. Então, acho que o primeiro passo é esse. Sem medo, sem medo. Conhecimento, os seus sentimentos, né? E não Exatamente. esperar você estar totalmente pronta para começar. Eu fui Exato. com medo, Mar. Eu fui morrendo de medo. Eu fui, entrei aqui nas redes sociais, liguei a câmera, eu falei assim, vão me julgar, estão me julgando. Mas eu falei isso, eu até falei assim, dane-se, agora dane-se, se quiser me julgar, me julgue. Mas eu tenho certeza que eu vou alcançar pessoas que estão precisando ouvir, precisando de organização. E eu vou falar. E fui com tudo, foi ali Exato. que, sabe, quando eu coloquei assim, coragem, com todos aqueles sentimentos ainda aqui dentro de mim, eu botei força, sabe? Automaticamente eles começaram a ficar de lado, eles não deixaram de existir. Eles Exato. continuaram lá. Exato. Mas eles não têm tanta força hoje, né? Hoje, quando eu tô ficando irritada, eu já sei, falo, opa, calma, respira. Eu consigo dominar as minhas emoções, né? Elas não ficam a flor da pele o tempo todo, né? A minha filha até comenta, ai mãe, você é a rainha da paciência, né? Porque Exato. eu aprendi a dominar os meus Dominar. sentimentos, sabe? Exato. Exatamente, Rose. Eu Para acho que é não, bem isso. Isso é para a não inteligência. sabotar, Exato. né? Porque Então, assim, é o que você muitas falou. pessoas, A gente vai sentir pode falar. medo, nós vamos sentir insegura, vai ter momentos que você vai estar. E aí, tá, mas eu vou deixar que isso me domine? Né? Que bom, eu tenho que sentir as emoções, né? É ótimo sentir as emoções. Mas o que eu não posso deixar é que essa emoção seja maior do que eu. Então, vai com medo mesmo, né? E aí, alguém colocou aqui alguma coisa de maturidade emocional. Ai, foi a Tem Laine, bastante né? comentário, Mari. Exato. E aí ela fala de adquirir uma maturidade emocional. Quando você passa a dominar as suas emoções, você passa a adquirir uma maturidade emocional. Então, você já está madura, você já domina, enquanto você ainda está conhecendo a inteligência emocional, eu diria que é o primeiro passo, né? O tema é esse. Mas quando eu conheço, eu entendo e eu domino, aí eu tenho uma maturidade emocional. É exatamente isso. Porque a maturidade, ela vem desse amadurecer, né? Dessas experiências, dessas vivências, né? A maturidade vem de experiências, amadurecer, estar pronto. E ela é o E ter segundo o passo. autoconhecimento, né, Mari? Isso a gente Exatamente. chama de autoconhecimento. Que Porque aí é como que eu tudo, posso né? ter um sucesso profissional se eu não consigo nem conhecer a mim mesmo? Né? Como eu Exato. vou chegar em algum lugar se eu estou perdida aqui dentro ainda, né? Exato, é isso mesmo. Então, são passos, né? Eu costumo dizer que, assim, dominar as emoções é um exercício. É igual você ir para a academia. Você não chega lá na academia no primeiro dia e sai com o corpo que você Busco. deseja, né? Ou musculoso, ou definido, ou menos 20 quilos. É um trabalho de formiguinha. Você precisa todos os dias ir, você precisa sentir dor, fazer força, né? Se esforçar. E o resultado vem, ele vem a médio e longo prazo, ele vem, mas ele vem. Então, quando você entra numa academia e você vê aquela mulher lá com aquele corpão lindo, fala, eu quero um daquele.
né? Aquele corpo ele foi construído com uma rotina, né? Com uma rotina, com empenho, com uma organização, seja de alimentação, de horas de exercícios, etc. E dominar as emoções é do mesmo jeito, não é da noite para o dia. Você não começa hoje, amanhã você já não se irrita mais, você já tem uma autoestima lá em cima, super segura. É todos os dias você ir fazendo esse trabalho de autoobservação. Opa, né? Não vou me irritar, vou contar até 10. Não, eu vou com medo mesmo. Não, eu vou enfrentar. E aí, isso, com o tempo, passa a ir se fixando em você. Eu costumo Mais dizer perceptível, né? isso, passa aí fazendo Primeiros parte. sinais você já identifica. Exato. E depois se torna automático. Automático. Por exemplo, você usou seu exemplo. Ah, minha filha fala que eu sou a rainha da paciência. Sem você perceber, você tem paciência. Você fala, calma, gente, calma, calma, espera. Aquilo já se torna você, a sua personalidade. Nossa, você quer um exemplo que eu sempre uso? Comigo mesmo. Quando meu filho era pequenininho, meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos, eu estava aprendendo a ser mãe, então era muito insegura. E às vezes ele fazia algumas coisinhas e meu filho é um santo, gente, de verdade. Menina, ele sempre foi. E às vezes eu alterava a voz com ele, ficava irritada. Né? E aí um dia eu moro num prédio, eu passei na porta de uma vizinha e eu vi uma vizinha gritando com o filho, uma criança. E eu achei aquilo tão feio, né? E aí eu parei para prestar atenção e falei, pô, mas eu também faço isso, né? Como é que você vai achar feio algo que você também faz? E aí eu comecei a, a me observar, a me policiar, exatamente. Então, todas as vezes que eu queria gritar, né, eu falar um pouco mais alto, eu lembrava da minha vizinha. E eu lembrava o quanto eu achei feio, né? E aí, com o tempo, isso foi se extinguindo, isso foi sumindo, né? Esse hábito de gritar. E aí eu me lembrei, né, de quando eu morava em casa, em bairro, de quanto as mães gritavam com os filhos, de como era normal, e depois passa a se ser uma coisa normal, gritar, né? Nossa, não é porque você está gritando, não estou gritando, eu estou falando. Porque a pessoa, ela já se habituou Não àquilo. percebe mais. Não percebe. E aí o tempo todo está gritando, o tempo todo está, né? É algo que a pessoa acha normal. E este foi um exemplo que eu falei, opa, eu posso, eu consigo, eu vou mudar. E eu lembrava muito disso, né? Do quanto eu não gostei, do quanto eu achei incômodo aquela situação. E foi uma modificação que eu fiz, dentre outras modificações. Eu falo que eu utilizo a inteligência emocional na minha vida já há muito tempo. O tempo todo eu trabalhando comigo mesmo, eu converso comigo mesmo, é o que eu ensino para os meus pacientes, né? Nós temos esse poder de conversar, de nos chamar atenção, de nos dar bronca, de falar, oh, você pode parar com isso, né? E aí, como eu faço muito isso há muito tempo, alguns comportamentos são meus, né? Se tornaram meus parecem minha personalidade, mas não é. É inteligência emocional. Foi adquirido. Porque se deixar, né, Mari? A gente vira um monstrinho, né? Tem lá Todos dentro. nós temos esse Tem, monstro aqui dentro, né? É como tem. o que você falou, é um armário. Eu decido o que eu guardo aqui dentro. O que Exato. eu quero guardar aqui? O que eu quero utilizar? A roupa que eu quero utilizar todos os dias é essa? É feia Exato. demais, né? Tá me Exato. deixando feia. Então eu decido tirar isso da minha vida, né? Exato. Às vezes ela quer aparecer lá, descarta, desapego. Tem que haver essa consciência de Com que certeza. não é normal, né? Eu preciso eliminar isso e fazer uma lista, né? O que é mais difícil? Fazer essa mudança, né? De ter esse controle, buscar esse controle emocional, ou continuar perdendo, né? Colocar na balança, o que pesa mais aí, né? Adiar os seus sonhos ou você trabalhar aqui dentro as suas emoções, né? É difícil, Mari? É.
É muito difícil. Porque é Sim. muito fácil você olhar para o outro e falar assim, nossa, como ela é reclamona, ela reclama demais, nossa, como ela é irritada, né? Nossa, como ela é explosiva. Só que quando a gente olha pra gente, a gente não enxerga isso com facilidade, né? Não, Então é um trabalho assim, medonho, né? Eu diria que isso exatamente. você E é tem um que trabalho ralar de todo dia, consciência o tempo todo, de consciência, todo, sim, né? De trazer essa consciência o tempo todo, porque quando você traz essa consciência, porque a consciência ela tá aqui, ela tá na sua frente, né? E aí você é um espelho. Quando você consegue se enxergar, aí você começa a fazer essa modificação. Mas quando eu não trago essa consciência para mim, para minha pessoa, eu falo do outro, eu aponto o outro, mas comigo tá tudo bem. E aí depois eu também só reclamo, né? Que na minha vida não sim. acontece nada, mas eu não tenho essa consciência. Então, é De que eu sou o ter essa principal consciência. ator, Sim. É por isso que sou o tem gente principal que ator do fala meu fracasso. mexer, né, no emocional também não é fácil. Fazer mudanças é difícil. É porque você vai ter que reconhecer que você é o seu próprio sabotador. E não é fácil. É difícil. É É, por eu isso. sei. Mari, então a gente já identificou aqui como é uma pessoa que não tem inteligência emocional e que isso pode nos trazer, né? O que a gente perde por não ter isso, né? E uma pessoa que decide, a partir de agora, eu quero trabalhar meu emocional. Quais seriam os primeiros passos? Então, o primeiro passo da pessoa é. Anota aí, pessoal. Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer alguns hábitos, né? Primeiro Aham. são hábitos, porque assim, a emoção ela gera hábitos, ela gera comportamentos. Então, reconhecer alguns hábitos gerados por alguns, né, alguns comportamentos gerados por algumas emoções, alguns sutis, como por exemplo a autossabotação, o medo, a insegurança, é, a procrastinação, a falta de foco. Esses é um dos, né, algum dos sintomas. Então, a pessoa ela precisa olhar para si mesmo e ver quais desses que tem outros dessas emoções citadas aqui, desses comportamentos, eu me identifico. Por exemplo, eu tenho medo é, é, de falar, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser comparada, eu tenho medos em gerais. Isso já é né, já é a pessoa Já é o entrando início. isso, já é o início de uma autoidentificação. Um dos. E aí, a partir daí, é tentar, né, ver como eu posso modificar este meu comportamento, esta minha emoção. Tem pessoas que conseguem sozinha, tem pessoas que precisam de ajudas, que vão para terapia, que já chegam na terapia, né, com a queixa, olha, eu vim para terapia porque eu tenho muito medo, eu tenho muita segurança, ou eu tenho uma autoestima muito baixa, ou eu me sinto muito triste, por exemplo, e nada na minha vida eu consigo. E fora que tem o dedinho podre, né, que eu fico horrorizada com isso. Eu falo, gente, o dedo podre não existe. Não existe, não existe esse negócio de dedinho podre. O que existe são comportamentos repetitivos, né? Então você tem que ver aonde você está errando e onde você está se levando para que você repita alguns comportamentos. Mas não existe esse negócio de dedo podre. Isso daí são pessoas que desistem e acha que sei lá o que, herdou isso, né? Ah, eu herdei isso de alguém, da minha Gênio. mãe, né? Ou É sei um lá o gênio, que, né? isso. E eu tenho esse dedinho podre, por exemplo, ou falta de sorte. Ai, todo mundo arruma emprego, todo mundo se dá bem. Eu não tenho falta, são crenças limitantes, né? Isso são Aham. crenças limitantes que daí a gente ajuda a quebrar. Então, basicamente, é essa autoidentificação de alguns comportamentos, de algumas emoções que geram esses comportamentos, e depois tentar trabalhar isso.
né? A terapia, ela é uma ótima forma de você trabalhar esses hábitos, esses maus hábitos, essas crenças limitantes. Ela é uma ótima forma. Eu não sei se você fez Vai ter terapia. uma pessoa, né? É porque você Exatamente. vai ter ali uma pessoa que está por fora, que não está envolvida nesses sentimentos, né? E E que vai vai te conseguir enxergar com ajudar. mais clareza. Exato. E claro que tem pessoas que conseguem mudar os comportamentos, fazer essa organização sozinha também, né? Tem pessoas que falam, opa, peraí. E aí, hoje em dia, existe também várias formas de você ler, né? De você ler, de você assistir vídeos, né? Hoje em dia no YouTube de algumas pessoas que falam sobre isso. E aí depende muito da capacidade cognitiva da pessoa, né? Cada qual tem uma capacidade cognitiva. Então, tem pessoas que conseguem mudar os seus comportamentos, seus hábitos, organizar essas emoções sozinho, buscando algumas estratégias. Outros precisam um pouco mais de ajuda, né? Então, depende de pessoa para pessoa, Tá. basicamente. E fala pra gente, eu tava lendo, eu gosto muito de ler, né? E eu tava lendo que quando a gente tem uma inteligência emocional muito, não tem ela, né? Tá muito baixa, ela desencadeia alguns sintomas, tipo depressão, ansiedade. Fala um É, pouquinho sobre isso, então, o Mari. que eu costumo dizer, por exemplo, eu usei até a palavra, né? Fracassado. Então, assim, o fracassado, se a gente for, né, resumir o que é uma pessoa fracassada, é uma pessoa que ela mesmo, vamos se dizer, ela diria que ela não tem sorte, né, nesse sentido. Então, assim, minha esposa me deixou, eu perdi o emprego, eu engordei, eu fui despejado, e aí a pessoa, ela acumula, né, na vida algumas situações e ela traz para si como eventos externos. Mas, na verdade, se você for olhar para essa pessoa, né, ali, ela é uma pessoa que ela não utiliza, ela não domina as suas emoções, ela não reconhece os seus comportamentos, provavelmente tem comportamentos de procrastinador e foi deixando com que as coisas, os sinais que foram aparecendo, né, fossem passando, porque vai dando sinal, olha, isso, aquilo, e aí depois a pessoa, ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar nada disso, e aí ela chega num ápice da vida, aonde a vida tá toda embolada, né? A vida tá toda ali vamos se dizer, num momento bem difícil. E aí ela começa desenvolver emoções. E aí vem, né, a tristeza, vem a angústia, que pode se desenvolver uma depressão, uma crise de pânico, e várias outras patologias mais sérias, Grave, né? mais grave, Então, né? não reconhecer as emoções, não reconhecer os comportamentos é muito sério, porque vai Perigoso, levar né? pode sim levar a um quadro patológico, né? E a gente vai deixando, vai tratando como, imagina, é normal, eu sempre fui assim, eu não consigo, né? E vai deixando, só que aquilo vai dominando, vai tomando. Vai criando, vai fazendo outros sentimentos nascerem, né? Exato, vai desenvolvendo outros. Então, são pessoas que, né, que falam, mas você é feliz porque você teve sorte. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são pessoas que com a mesma capacidade, mas que enfrentaram os desafios. E essa pessoa que pode vir a ter um quadro mais sério, patológico, como uma depressão, por exemplo, ela não conseguiu enfrentar, né? Ela foi dominada por aqueles comportamentos. Então, ela não utilizou da Eu diria inteligência. que, eu diria que ela deixou que esses sentimentos se acumulassem a ponto de virar uma tempestade, porque eu acho que quando vira patológico, né, uma situação mais grave, é porque já explodiu, Exato. né? É até difícil ter o controle, né, Mari? É É. mais complicada
É você mais buscar o controle. complicado. Dá para fazer um trabalho, dá para fazer um trabalho, né? Daí é de reestruturação emocional. E aí é como se a pessoa tivesse descompensado inteiro, e aí você vai pecinha por pecinha, vai organizando também, né? É um trabalho de organização, mais lento, mas você vai organizando. É capaz de, né, de trazer novamente para essa pessoa essa estrutura emocional. Essa pessoa ela só precisa estar, né, com o profissional certo. Às vezes nós utilizamos, muitas das vezes é utilizado psiquiatria também, medicação, terapia. Demora um pouco mais, mas é possível sim refazer emocionalmente essa pessoa, desde que ela Qual queira. seria o primeiro sinal? Um alerta, assim. Olha, eu costumo dizer que o primeiro sinal é a procrastinação. É quando a pessoa consegue, quando a pessoa, aquela pessoa que vira e fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, tudo que eu começo eu paro no meio. Presta atenção nisso. Este é um sinal de procrastinação, né? E a procrastinação, ela também, dentro da procrastinação, tem vários sentimentos bagunçados lá dentro, para que a pessoa se torne um procrastinador. Então, também tem que Existe prestar um atenção. porquê, né? Tem Existe um um porquê. porquê. Por que Tem. que eu vou deixar para fazer depois? Por que que eu não faço Exato. agora? Tem um Isso. porquê forte. Exatamente. Então, eu costumo dizer que o primeiro sinal também pode ser uma procrastinação, né? De não conseguir. E aí, É algo constante, né? exatamente, um outro sinal também é a insegurança. Né? Se você é muito inseguro, foi lá, fez o curso, terminou, tirou notas ótimas, tudo que fez foi muito elogiado. Na hora de colocar na prática, a pessoa não consegue. Ela se sente insegura. E aí ela também vai se auto-boicotando ali naquele sentido. Né? Esses são uns sinais mais claros. Sentir ansiedade é Vejo, normal, né, Rose? Mas somos humanos, né? exato. Aí você tem que ver o nível também dessa ansiedade, que também não pode estar, de repente, pode estar atrelada ao medo, né? Uma insegurança. E aí são isso. Cada coisa no seu lugar. Parece que é uma coisa só, mas são várias, né? São vários. É igual É um organizar. conjunto, sim, é um conjunto de fatores que levam a algo mais agressivo e trazendo mais prejuízo, né, Mari? Então, quando a gente Exatamente. começa a entender tudo isso, a gente entende que eu sou responsável pelo meu eu de hoje, Exato. não é? Então, Exato. eu quero ser uma personal organizer de sucesso. Então, o que que eu tenho que fazer? Perder o medo, né? É que nem eu recebo várias mensagens de pessoas querendo fazer o curso e tal, e as pessoas sempre falam assim, ah, mas eu não tenho condições agora, né? Aí eu lembro lá atrás, há 6 anos atrás, eu também não tinha condições de fazer, mas eu decidi que era isso que eu queria fazer. Eu fui fazer faxina, eu liguei para minha colega e disse, deixa eu limpar tua casa, né? Eu tinha Exato. acabado de perder minha filha, eu tinha saído do meu emprego, né? Eu tava com um problema seríssimo emocional ali, eu trabalhava com criança, então eu não podia ver criança, que aquilo ali eu começava a chorar na hora. Então eu falei, como que eu vou trabalhar com criança se eu tô com um problema sério aqui? Né? Aí foi quando eu me encontrei na organização, e eu falei, e agora? Como que eu pago? Eu falei assim, eu sei limpar a casa. De boa, Exato. né? Não vou fazer que nem assim as especialistas, mas consigo deixar bonitinha, limpinha. Aí fui lá e pedi pra ela, deixa eu limpar tua casa, deixa eu passar tua roupa, né? Tem uma coisinha que eu posso ficar fazendo? Deixa eu organizar teu guarda-roupa, eu arrumo tudo. Eu passo, dobro tudo, deixo tudo bonitinho. E foi aí que eu fui juntando dinheiro para me fazer o curso, né? E na época, lá há 6 anos, era muito caro o curso de personal organizer. Hoje você encontra por valores assim acessíveis, né? Então, a gente tem que entender o quanto eu estou presente no meu sonho e o quanto os meus sentimentos estão me impedindo e o que eu vou fazer para mudar isso agora. Tem que ser agora, não pode ser Exatamente. amanhã, não, Exato. E o né? seu relato, Rose, ele é por inteligência emocional. Quando você identifica, né, as suas emoções, você olha para o seu trabalho e diz: eu trabalho com criança, eu não estou dando conta de trabalhar com criança porque eu emocionalmente estou abalada porque eu perdi a minha filha, mas eu preciso arrumar um outro emprego porque eu preciso continuar trabalhando. Então, assim, você foi fazendo várias
assimilações inteligentes. E aí, tá, eu tenho, né? Eu consigo trabalhar, eu gosto de trabalhar com organização, porque eu percebo que eu tenho facilidade com isso. Como é que eu vou pagar? Preciso de dinheiro. Se eu já não tenho mais aquele trabalho, eu preciso de dinheiro. Eu vou limpar a casa de alguém. E aí você foi fazendo várias assimilações, que eu costumo dizer que é uma pontezinha que você foi montando, várias partezinhas para chegar lá do outro lado. Então, foi inteligência emocional pura. Você não ficou ali no meio parada. Mas para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu não consigo mais trabalhar com criança. E agora? Mas essa é a minha profissão. Aí vou sentar e vou Olha, chorar, Mari, né? Você poderia ter quando feito eu olho isso. para trás, a história poderia ter sido outra, né? Eu acho que ninguém está preparado para perder o seu filho. Ninguém está Exato. preparado para ir Ninguém. antes, seu filho ir antes de você. A regra normal é, eu vou envelhecer, eu vou morrer primeiro. Então ninguém está preparado para isso. Com Então, certeza. às vezes eu olho para trás, eu poderia ter seguido um outro caminho. Eu poderia ter me afundado na depressão, eu poderia ter me afundado, não sirvo para mais nada, não sei fazer mais nada, sabe? Mas eu acho que quando você coloca toda a força, eu quero viver. Não importa os fatores que estão acontecendo à minha volta. Você Eu quero poderia, viver. sim, você poderia ter justificado essa Tinha, né, situação motivo para para sim, isso. para você não trabalhar mais. Você poderia ter justificado, você poderia ter dizer o quê? Que são pessoas que são vítimas, né? Os vitimistas. Ué, mas eu vou fazer o quê? Se eu trabalho com criança e eu não consigo trabalhar com criança, eu não posso fazer nada, né? E aí é uma pessoa que ela justifica um comportamento, uma situação, e ela se coloca como vítima e fica ali parada. Agora, o que que você fez? Você mesmo, né, quando você identificou que não dava mais para você trabalhar com criança mediante a sua dor, você encontrou um outro caminho. Você encontrou um caminho de sobrevivência, um caminho de De cura. exatamente, de continuação, um caminho de recomeço. Você foi encontrando a partir daí vários caminhos. E isso é a pura inteligência emocional, Rose. Eu acho que o seu exemplo, assim, super, super cabe, fecha, completo. E Maravilhoso. Mari, quais são os benefícios? A gente está quase no finalzinho Ai, os aqui. benefícios. Então vamos lá. Os Quando você atinge benefícios. o seu, você Os, atingiu lá o nível de inteligência emocional. O que então, que você vamos. começa agora a ter retribuição disso? Ó, os benefícios basicamente são controle emocional, né? Você consegue controlar suas emoções, como nós já falamos aqui, o autoconhecimento de si mesma, você evita conflitos desnecessários, porque você tem todo esse controle, você tem foco, você tem objetivo, você melhora a sua autoestima, você consegue reconhecer a si mesmo e você provavelmente será uma pessoa de sucesso. Com tudo isso que eu falei, não tem como a pessoa não ser uma pessoa de sucesso, né? Quando eu falo ser uma pessoa de sucesso, é um sucesso pessoal, né? Não é só Claro, dinheiro, né, Mari? exato, né? Eu não estou dizendo que a pessoa vai se tornar uma pessoa milionária, uma pessoa famosa, mas é um sucesso pessoal e você começa a colher os seus frutos, né? Para o que você deseja. Então, eu acho que assim, você mesma está satisfeita com os seus objetivos, eu acho que esse é o sucesso pessoal e que não tem preço, né? Eu acho que esse é o que não tem preço. Então, esses são os benefícios do controle emocional. E você consegue acordar todos os dias feliz porque eu vou fazer isso hoje. Exato, exatamente. Né? É bem Mesmo com os isso. perrengues, porque Exato. trabalhar com organização é ver bagunça o dia inteiro. Trabalhar, Desculpa. eu acho que assim, tem gente que fala assim, ai, não existe você ir feliz para o seu trabalho. Eu vou trabalhar é cansativo, é desgastante, tem perrengue, Sim, mas a satisfação, ela existe sim. Existe sim. sim, e ela é duradoura se você quiser. Isso é completamente diferente de você trabalhar com o que você não gosta, né? Só pelo dinheiro. Então, existe sim essa satisfação, Rosé. É o que você falou. Tirando os perrengues, está tudo certo. Você quer mais? E Exato. Mari, a gente está terminando aqui. Fala pra gente assim,
como a gente pode estar te encontrando? Você tem um pacote especial para falar aqui Eu hoje? tenho sim. Olha, podem estar me encontrando pelo meu Instagram, que está aí, né? @mariellepsico. E eu tenho um pacote, né? Um presentinho. Quem quiser maiores informações sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento ou outras queixas emocionais, só clicar lá na minha bio e dizer eu quero, que eu vou estar dando gratuitamente uma avaliação, né, dentro do meu pacote. O pacote também está com um precinho bem legal, mas a avaliação vai ser gratuita. Então, só colocar eu quero lá, clica lá na minha bio, que me chame e a gente Tem conversa um um link pouco melhor. lá, né? Só Tem o link clicar. lá, exatamente. Só clicar e eu dou maiores informações sobre isso. Mari, tem uma pergunta aqui. Gente, não perca essa oportunidade, porque não existe coisa melhor do que você ter um profissional para te ajudar. Se você está tentando há muito tempo dominar suas emoções e não tem conseguido, não existe outra ferramenta do que você ter um profissional que estudou e que faz isso todo dia, né? Eu tive a sorte de conseguir fazer sozinha, porque eu sou turrona. Eu não Exato. aceito. Mas não é todo mundo que tem essa, sabe, é turrão, né? Precisa da Exatamente. ajuda de alguém, né? Então, vai lá no link dela, terminou a live aqui, fala eu quero e já ganha essa avaliação, né? Essa avaliação gratuita, né? Vai ser excelente e depois você vê o pacote, com certeza também vai valer a pena. Mari, tem uma pergunta aqui que eu acho Uhum. bacana se dá tempo de você responder. Tem técnicas para quebrar essas crenças limitantes? Tem técnicas, eu só não consigo explicar agora, porque são técnicas muito pessoais, assim, então vai muito do que Precisa avaliar. exatamente, do que o paciente vai trazer. Mas existe técnica, sim, próprio para quebrar crenças limitantes. Então, você que fez essa pergunta, vai lá no link da Mari e já marca a Exatamente. sua avaliação gratuita, tá Exatamente. bom? Mari, então é isso, né? Ai, Eu que amei delícia. Eu bater um também, papo passou com super você, rápido, sempre hein? que possível. Que Passou, delícia. sempre que possível, vou trazer você aqui de novo, que eu acho muito Eu valioso o teu conhecimento, né? E ajudar aqui as super pessoas que aceito. estão aqui a crescer, né? Porque a gente primeiro precisa crescer para depois pensar no crescimento profissional. Tá bom? Um forte Exatamente. abraço, Mari. Ó, um Obrigada a grande todos que beijo. participaram com a Obrigada a gente. todas que participaram. Rose, gratidão infinita. Tchau, tchau. Obrigada. E é Beijo. isso, gente. Não percam a semana, tá cheia de lives com assuntos tão importantes como esse que a gente trouxe aqui. E eu acredito que um pouquinho, todo dia a gente aprendendo um pouquinho, a gente consegue aí ter um crescimento pessoal e profissional, ok? E a gente está aquecendo aqui porque semana que vem é a semana da Personal Organizer. Estou trazendo, preparando algo muito importante, aulas incríveis que vão fazer a diferença na sua vida que deseja trabalhar com organização. Então, gente, um forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Eu depois vai lá nos meus stories que eu vou contar um pouquinho do que vai aparecer aqui amanhã, tá bom? O que a gente vai acontecer aqui amanhã. Um beijo e fiquem com Deus.